Bom, vamos lá. Todo mundo me escuta, né? Deixa eu ampliar aqui, minimizar isso aqui. Pronto. Vou jogar aqui de novo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui essa aula, que é a aula 5, tá? Eu já tinha passado para vocês as outras duas aulas, né? Em videoaula mesmo. Deixa eu só fechar aqui em videoaula mesmo. E aí, eu já tinha mandei para vocês essa aula, né? Eu acho que eu mandei até ontem para você, eu acho que eu coloquei no Ava, já mandei até para vocês. E ela já está disponível para vocês acessarem, tá bom? Assim como também, se vocês acessarem aqui na sala e vocês clicarem, né, lá aqui embaixo na tela de vocês, na parte de materiais, né? Que é o ícone, deixa eu ver aqui se eu acho essa aqui, só para mostrar aqui para vocês. Se vocês clicarem onde tem uma interrogação para cima, interrogação não, exclamação para cima, né? Como se fosse um i, vocês vão ver que tem o material de vocês anexado aí, que é exatamente essa aula, tá bom? Então, assim, a gente falou um pouco sobre a parte do que é o jogo, né? Do que é brincadeiras, do que é brinquedo, né? Nas aulas anteriores tem as aulas gravadas, né? E aí hoje eu trago aqui para vocês essa importância do jogo, né, principalmente vocês que são da área da educação física, né, nesse processo da educação. E aí quando eu falo da importância, não é o jogo em si como meio, né, ele como usado para aprender algo. Exemplo, eu uso o jogo de queimada para ensinar handebol, né, eu uso o jogo de pular corda para ensinar a criança a saltar, a fazer algum movimento, né? Eu uso a amarelinha, né, para a criança aprender matemática. Não é dessa forma que a gente fala do jogo, também. Mas na educação física, né, como eu vinha falando anteriormente para vocês, o jogo ele é um conteúdo. Então você ensina o conteúdo, né? Você ensina como jogar, você ensina as regras, você ensina o significado daquele jogo na perspectiva cultural, social, né? E aí ele vai para além dessa questão do meio, né? E aí quando eu digo meio, vou dar um exemplo, né? Todo mundo aqui tem seus celulares, né? Tem jogos, pode ser que tenha jogo, tanto que vem, né, no próprio celular, como vocês baixam, né, pelas lojas. E aí os joguinhos, né, que a gente chama de jogos digital, eles lá têm várias funções, né, vocês usam de diversas formas. E como eu vinha falando antes, existem os tipos de jogo, né, os jogos digitais, jogo de carta, jogo de mesa. E aí, a senhora, eu já estou gravando, Isabel, tá bom? E aí, por isso que não, tudo bem, por isso que eu estava demorando um pouquinho, porque eu estava fazendo como é que se diz, os ajustes pelo o software que eu uso, né? Porque assim, como vou explicar só para você saber, antes a gente tinha umas contas, né, do Google que gravava, hoje a gente não tem mais. Então, eu baixei um software no computador que aí eu gravo tanto as videoaulas como eu gravo as aulas, né, que eu dou para vocês de forma ao vivo. E aí depois eu coloco lá no ar, tá bom? Mas já está sendo tudo gravado aí, né? Tudo que eu estou falando aqui para vocês e tudo que vocês estão, né, também falando. Porque é exatamente isso, como eu tinha falado, né? É um software do computador. Eu baixei para gravar as aulas, porque a gente não tem mais o sistema, né, que o Google Meet permite de gravação, mas está sendo gravado, né? E depois eu baixo, jogo lá no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Então vamos lá. E aí o jogo, ele, como eu já tinha falado, né? Ele é um conteúdo e aí você aprende jogos, né? Tipos de jogos, né? Numa perspectiva social, cultural, e como é que vocês podem estar fazendo isso nas aulas de educação física de vocês, né? Então, assim, quando eu falo sobre jogo, né, jogo, eu falo sobre esse conteúdo, né? Eu não estou falando como meio, apesar da gente também tratar o jogo como meio, mas na educação física a gente trata como conteúdo. E essa educação pelo movimento. Nas aulas seguintes, né, anterior, desculpa, a gente viu que é o jogo, né?
E aí, assim, muito se fala, né? Eu acho que desde criança a gente escuta, eu vou jogar bola na rua, vou jogar queimada, né, vou brincar, né? Também o termo brincar, ele se remete a essa questão, juntamente com o jogo, né? Muitos autores, eles dizem que são sinônimos, mas alguns autores entendem o jogo, né, como algo, né, que constitui-se de regras, né, de jogadores, e a brincadeira não. A brincadeira é algo que é espontâneo, é lúdico, né? Quem domina a brincadeira é a pessoa que está jogando, então ela pode fazer de qualquer ambiente, de qualquer lugar, né? O jogo não, o jogo ele tem umas regras, ele tem um jogador, apesar dessas regras, dos jogadores se adaptarem, né? Tem alguns historiadores, né, que falam, não, é a mesma coisa, né? Câmara Cascudo, ele fala muito sobre a brincadeira, ele não fala sobre o jogo, né? Então, é um historiador nosso aqui da Terra. Então, existem autores que defendem, né, que o jogo e a brincadeira é a mesma coisa, e autores que não defendem, que dizem, a brincadeira é uma coisa, o jogo é outra. Fala-se muito da brincadeira, né? Fala-se muito do brincar na educação infantil. É tanto que na Base Nacional Comum Curricular, se vocês forem ver, tem um tópico lá que fala só sobre brincar, só sobre o brinquedo, e a gente estudou isso na disciplina da educação física na educação infantil, né? O brincar, o brinquedo, a importância do brinquedo nessa perspectiva mais, né, cultural que eu vou estar falando para vocês, mas eu vou deixar um material que eu até também já construí sobre essa história do brinquedo, porque a gente viu lá na história da educação infantil, né? Então eu vou apenas colocar novamente esse material só para vocês relembrarem, né? Mas eu não vou me deter falando muito sobre isso, tá? Então, o que é o jogo, né? E aí o jogo é uma atividade praticada, né? Deixa eu só colocar o apontador aqui, que fica melhor para vocês visualizarem. O jogo é uma atividade praticada em grupo ou individualmente, né? A partir de regras pré-determinadas. Então, se eu chegar aqui e dizer, Júlia, vamos brincar ou vamos jogar, a Júlia, não, vamos jogar o quê, professora? Eles vão jogar, vamos jogar vôlei, bobinho, né? Aí eu chamo Kelvin, chamo Isabel, eu e Júlia, a gente vai brincar de bobinho. Então, uma pessoa fica no meio, né, na roda, e a gente fica passando a bola para um para outro até que essa pessoa pegue. Então, isso é, né, um jogo. Existe uma regra. Aí, vamos supor que a gente lidar com uma pessoa que é muito baixa. E aí, esse jogo ele vai ter que se adaptar as pessoas que estão ali. Então, só pode pegar a bola com a mão, não pode pegar com as duas, né? Ou só pode pegar as bolas com as duas mãos e arremessar com uma das mãos. Não pode passar duas vezes para a mesma pessoa. Então, eu passei para a Júlia, né? E Júlia passou para mim, não pode, ela tem que passar para a Isabel. Então, assim, são regras que a gente existe, né? O bobinho é uma regra que é um jogo que tem regras, mas que essa regra ela é pré-determinada pelos jogadores, né? E aí ele tem como objetivo sempre essa perspectiva, né, do valor positivo, de fazer com que, né, aquelas pessoas que estão ali se socializem, né, comunguem do mesmo jogo. E aí você diz, professora, mas essa atividade a gente não pode dizer que a pessoa está brincando, né? Sim, está brincando. E aí é isso que alguns autores defendem. Algumas atividades, elas podem ser brincadeira, né? Mas nem todo jogo ele pode ser uma brincadeira. Mas, por exemplo, a maioria das brincadeiras, né, pode vir a se tornar um jogo, ter regra e tudo. Então vamos lá. Algumas pessoas dizem que, vamos supor, né, brincar de boneca, brincar de boneco, brincar de carrinho, brincar de casinha é um jogo, né? Quando a gente fala brincar, já é algo lúdico, né? Da vontade daquela criança. Mas é um jogo, né? A gente pode dizer que é um jogo, né? Tem objetos envolvidos. Então, são todas essas questões que alguns autores defendem que a brincadeira não é a mesma coisa que jogo. Mas todo jogo ele tem esse processo do brincar, ele tem esse processo lúdico, mas tem as suas regras também, tá? Então, quando a gente fala do jogo, os autores, né, alguns autores defendem que a brincadeira, dentro da brincadeira, né, todo jogo ele tem uma brincadeira, mas nem toda brincadeira é um jogo, tá? Então, todo jogo ele tem que ter, em primeiro lugar, um objetivo, né? A gente tem um objetivo. Quando eu brinco
vamos lá, quando eu brinco de carrinho, né? Eu tô lá com um monte de carrinho, tal. Ele tem um objetivo? Pô, eu tô brincando, eu tô ali naquele momento interagindo com aqueles objetos. Mas quando eu tô numa amarelinha, existe um objetivo. Meu objetivo é, eu tenho uma fila de vários colegas meus jogando junto comigo, eu tô ali, eu tô brincando, eu tô no momento lúdico, mas existe uma regra, um objetivo, ou seja, eu chegar lá no céu, né, ou inferno, depende né, de como a gente construa essa amarelinha. É um jogo, tem regra, né, você tem que esperar a sua vez, né, existe uma fila, um número de jogadores, né? Então, são todas essas questões, aí você diz assim, professor, e aí, a gente faz o quê? A gente diz que é sinônimo, a gente diz que como é que se diz? São coisas diferentes, né? Ele não pode dizer que o brincar é a mesma, não. O que é que eu defendo? Né? Eu, como estudiosa do jogo, eu defendo que a brincadeira, ela normalmente ela acontece, né, em qualquer contexto, em qualquer pessoa, né, seja adulto, criança, mas o que é que acontece? Eu estou jogando casinha, eu estou jogando com aqueles carros, eu pego um lápis, né? Tem um lápis aqui, vou pegar um lápis aqui. Eu tenho um lápis. Esse lápis, para mim, ele tem um objetivo, né, de desenho, de escrever. Mas quando eu pego ele e fico fazendo esse movimento, né, transitando com ele na minha frente, fazendo subindo e descendo, estou brincando. Ele não é um avião, né? Ele não é um helicóptero, não é um asa delta, mas eu estou brincando com ele. Eu não estou jogando, eu estou brincando, né? Eu estou num momento de interação comigo com esse objeto, né, num momento lúdico. Mas se eu pegar esse lápis aqui e fizer uma amarelinha no chão, usar ele para ser lançado, chamo vocês para jogar junto comigo, é um jogo, porque tem regras, né? Existe um espaço determinado. E aí, assim, alguns jogos, todos os jogos, ele traz esse processo do brincar, mas nem toda brincadeira ele é um jogo, porque muitas vezes a brincadeira é criada pela criança, criada por aquela pessoa. Mas o jogo não, ele já vem com regras, com elementos já pré-definidos, como diz aqui, tá certo? Então, eu defendo isso. Alguns jogos, algumas brincadeiras, né, traz esse processo lúdico, né, as brincadeiras trazem esse processo, e os jogos, ele sempre vai trazer esse elemento do brincar, que é o lúdico, né, que é esse processo do prazer. Mas nem todo jogo ele é uma brincadeira, não, né? É tanto que existe autores que defendem que todo jogo, ele muitas vezes ele pode ser sério, né? Então, assim, a gente tira muito por agenda. A gente vai jogar queimada na escola, tá lá a galera naquela maior guerra, né? Então, com aquela brincadeira, aquela algazarra, mas todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer, né, fazer com que aquele jogo eles, né, se torne uma brincadeira bem mais séria, né, que a gente diz. Então, assim, ele tem um objetivo, né? E é embasado por regras gerais que possibilitam jogar. E o que é o movimento, né? A gente está falando do jogo e essa educação pelo movimento, mas o que é esse movimento, né? É, para Freinet, Freinet é um autor francês, né? Ele estudava a, o processo da educação por meio de atividades em que as crianças elas iam para um espaço aberto, um espaço livre, né? Então, Freinet, ele é um francês que ele diz que o movimento ele está relacionado com a expressão criativa. Ou seja, eu me movimento, eu estou criando, né? Uma criança, quando ela está aprendendo a se movimentar, a andar, a se deslocar, ela está criando da imaginação dela. Apesar dela ver os adultos ficarem em pé, se locomover, né? É um processo criativo, né? E ele diz também que é uma exploração do ambiente, né? O movimento é uma exploração. Vocês aí estão, alguns estão em deslocamento, estão se movimentando, estão explorando determinado movimento para chegar a algum lugar, né? E é uma construção também, né? Eu acredito que todos vocês, quando criança, sempre existia espaços que vocês não conheciam e vocês se deslocavam para poder conhecer aqueles espaços. E isso acontece até hoje, né? Apesar da gente sair da nossa casa, ir para a universidade, ir para o nosso ambiente de trabalho, ir para uma outra cidade, né, ir para um supermercado, são ambientes muitas vezes conhecidos por nós, a gente
vai para determinados lugares que muitas vezes a gente não conhece. Então, existe determinadas situações de que você sai da sua casa e vai para a universidade e você não pega, às vezes, o mesmo percurso, você vai por outro percurso. Aí tem gente que diz assim: ai, meu Deus do céu, eu estou indo para a universidade, eu sei onde é, mas eu estou perdido. Por quê? Porque você pegou um percurso diferente, né? Então, isso faz com que seja exigido de nós, esse movimento, esse novo caminho, novos movimentos, né? Novos deslocamentos, nova percepção de espaço, né? Então, por isso que o movimentar também é uma construção de conhecimento, é uma construção do nosso corpo, né? Exemplo, quem aqui já viajou, sei lá, para São Paulo, né? Para São Paulo, Minas, essas cidades, né, maiores. E aí, eu, por exemplo, consigo andar tranquilamente dentro de Natal, né? Um pouco mais da Zona Norte que eu me perco. Mas a gente vai para outro lugar, a gente meio que se perde. Então, a gente começa a construir a cidade dentro da nossa mente a partir do momento que a gente se locomove, a gente se movimenta. Por isso que Freinet disse que o movimento é essa construção, e isso acontece com criança e com a gente, né? E por meio de experiências tangíveis, ou seja, existe uma intenção, né? Eu me locomovo, né? A não ser que eu seja carregado para algum lugar, né? Mas eu me locomovo intencionalmente. Então eu levanto da minha cama, né? Vou para a cozinha, tomo meu café, vou tomar banho e saio para o trabalho e saio para outros ambientes que eu quero chegar. Eu tenho um objetivo para chegar, né? Então o movimento, ele, quando fala aqui que ele é tangível, é porque você chega lá, você tem uma intenção. Ele enfatiza, né, Frei, né, que a importância do trabalho manual, né, da experimentação e da atividade prática como parte integrante desse processo de aprendizagem. Então, o autor, Freinet, que ele é um educador e filósofo, ele defendia que o movimento, ele, esse processo de construção e esse processo da criação, né, da criatividade. E que era importante que as crianças elas fizessem esse movimento, por exemplo. Eu acredito que algum de vocês fazem isso, eu faço, eu, quando estou lendo alguma coisa, eu tenho que estar anotando. É um processo de trabalho manual. É a partir do momento que eu estou assistindo a aula, vocês estão assistindo a aula, vocês estão colocando tópicos no caderno, vamos supor. Mas vocês estão gravando algo. Quando você escreve, você repete aquilo que sendo dito. Então, eu estou falando, vocês estão escrevendo para quê? Para repetir. É um processo, além de memorização, de incorporação daquela informação. Então, quando ele fala assim, que a importância do trabalho manual é justamente isso, é você realizar, é a prática, né? Então, nós, professores de educação física, a gente tem isso muito forte nas nossas aulas. Quando você diz assim, vamos jogar a bola na quadra, o aluno pergunta, professora, a gente vai fazer que jogo na quadra? E aí, se você disser assim, vamos jogar handebol, se for um aluno que nunca jogou, ele vai ficar, caraca, que danado é handebol? Mas se for um aluno que já sabe, ele já materializou o quê? O nome na prática. Então, o aluno que não sabe, ele vai pegar a bola e vai dizer, professor, a gente faz o quê? Você diz, aí Júlia diz assim, arremessa essa bola para o gol, a bola de handebol para o gol. E aí ele vai dizer, eu estou fazendo o quê? Você está fazendo um arremesso de handebol. Então, ele está materializando a informação que Júlia está dizendo, falando, verbalizando, dizendo que é o arremesso do handebol, e ele está praticando. Então, junta a materialização com a ação. E aí a gente chama isso de incorporação. É quando o corpo ele incorpora o que está sendo verbalizado, né? Então, nós, profissionais de educação física, nós temos essa responsabilidade de fazer com que o aluno incorpore esse conhecimento. E aí, por isso que o jogo, ele é um dos caminhos, né, para isso. E aí o movimento atrelado a isso promove, como diz Freinet aqui, ó, um processo de aprendizado, né? Quando nós realizamos o jogo, você diz assim, vamos jogar amarelinha, a criança fica que nem aquele grito, cri, cri, mas o que é amarelinho? O nome amarelinha vem do termo amarelo. E aí, quando você desenha amarelinha no chão, coloca a criança para jogar, né, para brincar também, ela vai dizer, opa, aí toda vez que ela olhar aquela imagem, ela diz, eu já aprendi isso na aula de educação física. É amarelinha, ela incorporou o termo, o jogo, à prática. Então, o Freinet defendia isso, que o movimento, ele promove esse processo de aprendizagem. Não só Freinet fala só isso, né? Pontin, Melo Pontin, que eu já até comentei com vocês na aula de educação infantil, que é um filósofo, né? Ele estudava os fenômenos, ele estudava o fenômeno da pessoa, né? Como tinha, ele tem uma filha e ele começou a observar o comportamento da filha. E aí ele dizia que a percepção, eu percebo, eu estou aqui percebendo que
né? Essa aula aqui, ela é sobre jogo e o movimento, é uma percepção, né? Eu estou assistindo a aula, estou percebendo. O meu corpo, ele está direcionado para esse momento, né? E eu estou experimentando ouvir, né? Ler, né? Ver, né? A professora falar sobre isso, né? Então, Ponty, né? Que a gente chama Ponty, que é Merleau-Ponty, né? Em francês, é um francês também. Ele estudava isso, né? Essa percepção, esse corpo, essa experiência. E aí a sua filosofia, né, porque ele era filósofo, enfatiza que o movimento é central para a nossa compreensão do mundo. Ele dizia, é bem filósofo mesmo, né? Toda e qualquer, eu já até falei isso para vocês nas aulas, né? Toda e qualquer aprendizagem, ela acontece por meio de uma ação corporal. Vocês estão aí, por exemplo, Júlia está se deslocando, como foi que ela aprendeu a sair da universidade para a casa dela e da casa dela para a universidade? Ela pode pegar ônibus, vai de carro, vai de moto, vai de Uber, vai a pé, né, Júlia? Mas como foi que ela aprendeu isso? Ela aprendeu isso a partir da realização, do movimento que ela faz, da prática, né, que ela hoje vivencia. É igual, eu digo muito, é igual aprender a dirigir, né? A gente não sabe, aí vai um processo de aprendizagem, até um momento que você entra num carro, você já olha para o retrovisor, já coloca o cinto, olha para o retrovisor do seu lado esquerdo, direito, olha para cima, vê se o cinto está ok, vê se a marcha, né, tá no ponto neutro para você ligar, né, dependendo do carro, né? Se for carro automático é mais fácil ainda, né? Então, assim, é todo essa compreensão. Eu percebo, meu corpo ele reage e eu vivencio aquela experiência e vou me adaptando àquele processo. Então, é essa compreensão do mundo. O movimento é essa compreensão. Eu compreendo o mundo, eu me direciono. Então, assim, eu me compreendo como uma pessoa que sou aluno da educação física, preciso ir para a universidade ou não, preciso assistir aula, para eu entender esse mundo da educação física, para eu entender como eu vou ser professor da educação física. Então, essa compreensão, né, a minha prática, a minha vivência, né? Aí ele diz aqui, ó, já que nossa percepção e compreensão surge da relação do nosso corpo com o ambiente. Então, assim, para mim é muito claro isso, né? A gente aprende por essa relação. Eu com vocês, com o ambiente, com o espaço que estou envolvida, com esse computador, né, digitando, eu aprendi a mexer no computador, né? Eu fiz aula de informática na época da minha graduação, mas a gente vai aprendendo, né, mexendo. Então, assim, opa, passou aqui. Então, assim, Pontinho ele defendia, então ele argumenta que não percebemos o mundo de maneira objetiva, assim, pá, né? 2 mais 2 é 4, mas 2 mais 2 é 4 mesmo? Não, ele dizia que nós percebemos o mundo através da nossa experiência corporal e do movimento, tá? Então, assim, uma criança, ela olha, né? Quando a criança, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, né? Eu tenho 10 sobrinhos, eu já percebi meus sobrinhos, eles quando pequenininho, né, bebê, eles ficavam olhando para a mão assim, eu olhava para a mão, fazia assim, eu olhava para outra mão e ficavam como se fosse algo fora deles. A mão não era algo que eles percebiam como deles. Com o tempo a gente começa a perceber, que a gente chama de, né, esquema corporal e imagem corporal, que a gente aprende isso na psicomotricidade. Então, a partir do momento que eu percebo que isso aqui são minhas mãos, eu começo a ter experiências, né, com o mundo, eu começo a me perceber e perceber o outro. Então, eu percebo quem é o Kelvin, quem é a Isabel, quem é a Júlia. Quando criança, muitas vezes as crianças elas não percebem isso. Por isso que às vezes a gente lidar com crianças que elas, às vezes elas pega no braço da outra como se fosse dela. Ela pega assim, a criança pega assim, morde, como se fosse algo de posse dela. Ela não está mordendo porque ela quer fazer mal. Ela está mordendo porque ela não percebe que aquilo ali é algo externo a ela, né? Ela ainda está nesse processo de entender esse mundo. Então, Pontinha ele fala muito isso, né? O movimento é essa experiência corporal. Eu aprendo através do meu corpo, né? E Lebuche, né, que é o outro filósofo, que são esses três que eu gostaria que vocês entendessem um pouco sobre o movimento. Lebuche, né, a gente também já estudou na disciplina da educação física na educação infantil. Ele defende que o movimento é uma parte integrante do desenvolvimento humano, né? Ele acredita que o movimento ele não deve ser isolado da educação, né? Então, assim, o que é que ele quer dizer com isso? Eh, ele quer dizer que quando a gente dá aula de educação física,
o professor ele sempre tem que fazer com que o aluno entenda por que ele está ali. Então vamos lá. Eu tenho que fazer vocês entenderem que porque vocês estão cursando uma disciplina sobre os jogos, brinquedos e brincadeira, e porque isso é importante para vocês como futuros professores de educação física. Eu preciso ter um objetivo claro, né? A minha intenção aqui é fazer com que vocês compreendam que essa disciplina ela é importante para não só para a educação infantil, mas para o fundamental e para o ensino médio. E que no futuro vocês, né, alguns já que atuam aí, atuam no estágio, tudo, vão precisar entender que o jogo ele é importante para formar pessoas, né? Então, quando eu falo do movimento, quando eu falo da percepção corporal, da ação corporal, do jogo como importante, eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo. Então, quando o Lebush fala que ó, o movimento é parte integrante do desenvolvimento humano, eu estou fazendo, vocês estão olhando para a tela, vocês estão pensando sobre o que eu estou falando, vocês estão, ou não, né? Às vezes a gente se desliga, mas normal, tá, gente? Não se aperrei, não. A gente se desliga do computador, né? E aí isso faz parte do desenvolvimento humano, né? Todo e qualquer movimento que a gente faz com que a gente se desenvolva. Muitas vezes a gente se desenvolve nessa percepção de forma construtiva, apesar de algumas vezes a gente vivenciar situações que não são legais, né? Mas enfim. Então, Lebuche, ele acredita que o movimento ele não deve ser isolado da educação, mas sim incorporado às práticas pedagógicas, para promover a aprendizagem completa. Então, como é que eu vou dar aula de educação física? Né? Dizer para você, gente, dê aula de educação física, promova uma prática, né? Faça com que os alunos se movimentem. Isso é muito claro, eu tenho certeza que isso é muito claro para vocês. É tanto que nas nossas aulas práticas, né, a gente vai vivenciar algumas atividades que vocês vão entender melhor elas na prática do que eu se eu ficar falando para vocês, né? Então, Lebuche ele aborda como o movimento contribui para a compreensão dos conceitos. Ele diz assim, é o que eu estava falando anteriormente. É, vou dar um exemplo muito claro, né? Vocês podem até colocar aí no chat. Vocês conhecem o jogo? Eu vou escrever aqui no chat para vocês saberem. Vocês conhecem o jogo? É um jogo, é um esporte, na verdade. Esse aí, curling, tá no chat. Vê se vocês conseguem ler aí. Curling, Curling, curling. Se eu falo, eu estou falando aqui para vocês, né? Aí pode ser que Júlia olhe assim, professora, já pelo nome aqui, nunca nem viu, tá vendo? Pois é, né? Mas eu posso colocar vocês, já ouviu falar, posso colocar para vocês, fazer uma prática com vocês. É possível? Vou dizer, é e não é. O curling, ele é um esporte de inverno. Ele é um esporte, deixa eu ver se eu consigo, ver se eu consigo aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, vamos lá. Curling. Eu vou colocar um esporte, eu vou colocar aqui esporte, vou botar aqui imagem. Vocês estão vendo aí, né? Pronto. Deixa eu colocar uma imagem aqui. Acho que você já deve. Pronto, Isabel, pronto. Aqui, ó. Eu vou abrir essa imagem aqui, ela tá. Essa aqui, tá? Ele é um esporte, certo? Que é jogado com esse objeto que a gente chama de chaleira, né? Como se fosse uma chaleira, que desliza sobre o gelo. Ele é jogado sempre nos jogos de inverno. E qual é o objetivo? Deslocar essa peça, né, para esse centro aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma outra. Ó, tá vendo? Tem uma moça aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ela segura, né? E aí o que é que acontece, né? O pessoal eles vão passando, chama vassourinha no gelo para ou a peça de é como se fosse uma mármore. Eu não sei eu não sei o elemento que constitui essa peça, tá? Mas é como se fosse uma pedra de mármore. A vassourinha ela vai fazendo o quê? Com que o gelo ele é, tirasse o atrito e aí essa peça ela se desloca mais rápido para o centro. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra aqui. Ó, pronto, essa aqui está bem legal. Essa imagem aqui, certo? Ó, tá vendo? Tem pessoas, eles ficam como se fosse. E aí, todas essas peças aqui, ela tem que vir para o centro, né? Por esse ponto vermelho.
E as outras equipes, elas podem tirar a peça do adversário. Então, por que eu estou mostrando, certo? Vou voltar aqui porque eu estou falando do curling. Porque quando eu digo o termo, né? Você diz, pô, a professora está viajando no curling. Que é isso? E aí, quando eu mostro a imagem, alguns, né? Eu acho que foi Isabel, não foi? Isabel falou aqui, ó, já assisti. Isabel falou, eu já assisti. Então, assim, eu adoro. Eu acho, eu fico, quando tem as Olimpíadas de Inverno, eu fico, hum, assim, só esperando o curling, só esperando, esperando, porque é muito massa. É um jogo de estratégia, estilo Bosch, só que é no gelo, né? A Bosch, vocês também conhecem, né? E aí, quando eu falo, né, quando ele diz assim, ó, aqui o Lebush diz assim, é quando o movimento ele contribui para a compreensão do conceito. Então, eu estou falando o que é o curly para você, estou mostrando, e quando a gente vivenciar, vai ficar muito mais fácil, muito mais apreensível e vai ser incorporado por vocês o que é esse esporte. Tá? Então, ele ajuda na compreensão de conceito, na resolução de problema, no desenvolvimento social, indo além da mera atividade física, né? Do fazer pelo fazer. Professora, porque a gente está correndo ao redor da quadra 10 minutos. Não, porque vocês têm que correr. Mas por que eu estou correndo? É só o correr por correr? Então, a educação física ela sempre tem que trazer esse processo dessa educação, né? Pelo movimento, para o movimento, né? Quando eu digo pelo movimento, é eu me educar nesse se movimentar. E quando a educação para o movimento, é a educação da atividade física, é eu me educar para fazer uma prática de atividade física, tá? Então, assim, esses três autores aqui, deixa eu voltar, Freinet, Ponty e Lebuche, eles têm essa percepção do movimento, que, resumindo, eles falam a mesma coisa, da importância do movimento, quando eles dizem a importância do movimento, eles falam sobre a importância da educação física, tá? Então, quando eu falo do movimento, eu falo desse movimento humano, né? E, ao mesmo tempo, eu falo do desenvolvimento humano. Então, quando eu falo do movimento, falo num processo de desenvolvimento, porque o se movimentar, ele é um processo cíclico, né? Então, ninguém nasceu, como eu sempre digo para vocês, né? Ninguém nasceu falando, ninguém nasceu andando, né? O ser humano. E aí é esse processo, né, de desenvolvimento humano a partir desse se movimentar, dessa ação do movimento, tá? E aí, quando eu falo do movimento humano, né, eu trago aqui esse autor aqui, né, que na verdade é esse autor aqui, esse autor aqui, ele cita, né, quando eu boto aqui Buinterdijk, quase não sai o nome dele, né, Apude, ele cita Trebel, tá? Trebel ele falou em 1992, né, que o movimento humano ele deve observar alguns pontos, né, de referência. Vamos lá. O movimento é uma ação de um sujeito, sempre. Então, vocês, né, que são seres humanos, né, que se movimentam, o movimento que vocês fazem é uma ação de vocês, é intencional. O movimento é uma ação vinculada a uma determinada situação concreta. Então, Júlia está se deslocando da universidade para casa, é um movimento concreto, é intencional, ela está indo, né? Ela está saindo de um lugar para outro. Né? Eu estou falando, Júlia, porque ela disse que estava se movimentando, né? Mas qualquer um de vocês que estejam também fazendo esse movimento. E o terceiro ponto de referência, o movimento é uma ação relacionada com sentido e significado. Pô, Diana, mas peraí, como assim sentido e significado? O sentido é aquilo que eu percebo, né? Eu percebo, eu estou aqui, né, na minha casa, eu percebo, né, que eu preciso sair de onde eu estou, né, e ir lá fora, né, sei lá, fechar o portão, ou sair para o trabalho, ele tem um sentido. O significado é a importância que eu dou àquilo. Então, quando eu falo sobre o sentido e o significado, eu falo da intencionalidade. Todos vocês têm uma intenção, né? Quando vocês levantam da cama, né, todo dia de manhã, ou muitas vezes de madrugada, né, não está nem claro ainda, a gente levanta da cama, existe uma intenção, eu tenho um objetivo, eu tenho, né, uma situação concreta para resolver, para chegar. Então, esse meu corpo, essa ação que eu exerço, ela tem uma intenção, né? Se a intenção é ir para academia, se a intenção é
para a universidade, se a intenção é ir para a praia, tomar um banho de praia, existe uma intenção. O movimento ele é intencional, né? Então, assim, essa teoria, né, do Trebel, ele é uma teoria que esse movimento humano ele é uma ação do sujeito, é uma situação concreta e é intencional. Tá? Então, sempre que vocês forem desenvolver uma atividade, lembre-se, né, que vocês têm um objetivo com aqueles alunos, vocês querem que eles aprendam alguma coisa, então vocês vão desenvolver um jogo, um esporte, uma atividade, com a intenção de quê? Que eles aprendam algo. É um movimento novo, é um movimento que eles já aprenderam, é um treino, é uma atividade que eles nunca realizaram, é com bola, é sem bola, tá? Então, assim, o autor ele afirma também que o ser humano, né, o ser humano, ele se movimenta, que esse ser humano que se movimenta, ele adquire uma forma de compreensão pelo mundo. Então, aí a gente volta, vou voltar aqui, para quem? Para Lebush, compreensão de conceitos, a gente fala de Pontin, compreensão do mundo, né? E a gente fala aqui também de Freinet, que ele fala sobre a construção do conhecimento e experiência. Então, tudo é compreensão, tudo é experiência, né? Tudo é essa forma de compreensão do mundo, né? Então, devendo ser visto como um diálogo entre o homem e o mundo. Aí a gente volta de novo em quem? Quando a gente fala, deixa eu ver aqui, de Pontinho, que ele fala que o movimento é essa percepção e compreensão que surge na relação entre o corpo e o ambiente. E aí é só para a gente entender melhor que é um diálogo entre o homem e o mundo, o homem ser um corpo, né? Esse corpo que tem essa intenção. E aí, dessa forma, né, devemos ver o homem que se movimenta como um ser no mundo. Eu sou um ser no mundo. Vocês são um ser no mundo. Ninguém passa despercebido, né? Todos nós estamos aqui com alguma intenção, né? Ser professor de educação física, constituir uma família, ser bem-sucedido ou não, né? Mas se vocês estão na universidade, vocês buscam, vocês têm um objetivo. Então, assim, todo homem, né? Quando eu falo homem, eu falo numa perspectiva antropológica, então eu coloco esse homem, né? Que a gente fala do homem, né, que vem dessa constituição social e antropológica, né, e a gente fala de homens e mulheres, né, ele tem uma intencionalidade, ó, gente, mais uma vez aqui o termo intencionalidade que dá sentido e significado às ações humanas, né? E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu falo do jogo, eu falo de intenção, né? O jogo, ele é um elemento, né, uma prática cultural, social, em que existe uma intenção. Quando vocês dão aula para os alunos sobre jogo, vou dar um exemplo, né, um jogo, sei lá, xadrez, né, um jogo, dama, jogo de cartas, que eu falei para vocês sobre os tipos de jogos. Eu tenho intenção, né? Quando eu coloco o aluno para jogar dama, vou botar dama, né, que dama é mais fácil. Deixa eu ver aqui, a intenção, exatamente, a intenção de ganhar. E aí, quando eu falo da dama, né, eu só for jogar com o Kelvin, óbvio que eu e ele vai entrar numa disputa acirrada, né? Eu vou jogar, ele ganha, aí eu digo, ó, vamos ter que jogar de novo, porque tá 1-0. Aí eu ganho, aí ele disse, não, agora eu desempato. Ninguém quer sair nessa aí perdendo, né? Mas é um perder, que se vocês forem pensar, a gente nunca deve usar isso como algo negativo, né? É um processo de aprendizado, né? Depois eu vou procurar aqui um vídeo fantástico de um cara que você diz assim, pronto, o cara perdeu. Não sei se vocês já viram um jogo de dama em que o cara perdeu, o cara perdeu. Quando você vê, o cara dá uma reviravolta, né? Eu vou procurar depois e eu mostro para vocês, tá? Na aula seguinte. E é fantástico, né? O cara não queria perder nem a pau o jogo de dama e o outro lá se achando, ó, comendo todas as peças. Quando viu, o cara tinha duas peças, de repente, o cara deu uma reviravolta aí, né? Comeu, a gente usa esse termo, né? Comeu todas as peças da dama lá. Então existe a intenção, como o Kevin acabou de falar, tem a intenção de ganhar. Vou chamar vocês para jogar dama, eu tenho intenção, né? Então, assim, e essa intenção faz essa relação do mundo, eu aprendo, né? Então, esse sentido, nesse caso, seria a intenção que se dá a uma ação e um significado, né? Eles estão ligados a uma função dessa intenção. Sempre lembre-se, gente, lembre-se do termo intenção. É algo que eu me projeto para aquilo, né? Vocês estão aqui, vocês têm a intenção de quê? De ser professores de educação física. E aí, né, voltando a Trebel, ele diz assim, o movimento humano é um diálogo entre o homem e o mundo, que a gente já tinha falado.
Sendo assim, o movimento humano é visto de uma forma relacional, é uma relação entre o mundo que eu vivo, e as pessoas, o ambiente, nas coisas que eu vivo, as experiências que eu tenho, né? Então, o movimento ele se constitui na relação do sujeito com o mundo, a gente já vinha falando sobre isso, eu estou só repetindo para ficar bem firme aí na cabeça de vocês, né? Entre fatores interno e externo. Diana, que fator externo? Vamos lá. Uma vez eu fui dar uma aula, opa, passei aqui. E aí o menino, um aluno meu eh, super ativo, olhou para mim, professora, tô a fim de jogar não. Eu, rapaz, vamos. Aí eu tinha colocado eles para fazer um circuito, né, na aula. Só que eu achei estranho, porque ele é um menino muito ativo, né? Eu acredito que ainda está vivo. Ele, né, sempre foi um aluno ativo, ele tinha acho que uns 10 anos na época. E aí eu não entendi, né? Depois eu fui procurar saber com a professora, né, de sala de aula deles. Ele era aluno do terceiro ano do fundamental, né, anos iniciais. E aí a professora tinha me dito que a mãe dele foi deixar ele e antes dele chegar na escola, o pai dele tinha brigado com ele, né? Então, o que é que acontece? Ele estava emocionalmente abalado, ele estava triste, ele estava desmotivado, ele não queria ir para a aula, né? Então, o que foi que aconteceu? Aqui, ó, fatores internos daquela criança fez com que interferisse naquele ambiente que ele estava. Então ele sim, ele travou, ele parou, ele não queria brincar, ele não queria fazer nada. Ele simplesmente, né, isso acontece com a gente, às vezes a gente acorda de manhã, aí diz, caramba, eu tô super cansado. Por mim eu ficava na cama, mas, né, a gente tem que ir, né? Alguém tem que trabalhar nesse mundo, então a gente vai. Mas internamente nosso corpo queria estar ali na cama, né? Mas e aí a gente também se relaciona com o mundo externo. Então, ao mesmo tempo que meu corpo queria estar deitado na cama, dormindo, né, cansado, o fator externo faz com que eu não fique. Então, a relação do mundo, né, do sujeito com o mundo, é essa relação. E aí, óbvio, eu vou trabalhar, mas muitas vezes a gente vai para um estágio, vai, né, vai trabalhar, vai para a universidade sem querer ir. E então é essa relação. Às vezes a gente vai bastante motivado, mas tem dia que realmente não dá, né? Então, o movimento humano é esse processo de relação do mundo, e aí acontece muito de uma forma muito simples. Vou dar um exemplo para vocês aí que vão para balada, tem determinadas festas que vocês vão participar, e aí você diz assim, pô, eu vou para essa festa, já comprei a senha, tal. De repente, Kelvin disse, eu vou, professor, eu vou para essa festa. Aí Júlia, eu não gosto não. Festa de pagode, festa de swingueira, não gosto não. Eu gosto é de punk, de rock, né? Então é essa relação, eu tô brincando, viu? Eu nem sei do gosto musical de vocês, mas eu só tô fazendo essa relação. Então é essa relação com o mundo. Júlia vai para festa, ou Júlia não vai para festa, Kelvin vai, mas por quê? Porque internamente Kelvin tá super animado. Júlia, né? Vou nada, vou gastar meu dinheiro com uma festa dessa que eu nem gosto. E Kelvin dizer, ô meu, vou-me embora, meu, vou para Ximaria, vou para balada, eu quero nem saber. Não é não? É o pagode, eu acho que eu errei, não foi, Júlia? Mas é isso, viu? Então é essa interação, né, do mundo com o sujeito, né? Então essas possibilidades da ação do movimento, né? E aí, assim, depois vocês me dizem um gosto musical aí, que da próxima vez que eu não errar, tá? Quando eu for dar exemplo aí de vocês, eu acertar. É, vamos lá. Então, Gottani, né, que eu já tinha falado para vocês, ele disse que o papel da educação física, né, nesse processo, né, do movimento, é fazer com que a aprendizagem desse movimento, né, o aluno ele aprende, ele, né, vivencia toda a atividade que tem da área da educação física por meio desse movimento, né? Então ele diz, ó, ele fala, Gottani, né? Gottani é aquele autor que eu mostrei já para vocês, que ele tem um livro chamado Abordagem Desenvolvimentista, né? Que ele trabalha a questão do desenvolvimento motor. Então, Gottani diz, né, que diz, a educação física refere-se à aprendizagem do movimento e sobre o movimento, né? Você aprende o e sobre. Então, eu aprendo a me movimentar, mas eu também aprendo o movimento. Então, assim, quando eu vou para a quadra, eu estou me deslocando, eu estou vivenciando uma prática, mas eu vou aprender também sobre o arremesso do handebol que eu estava falando para vocês. Eu vou aprender sobre aquele movimento. A partir do momento que eu me movimento, eu vou para a quadra, vou para a aula de educação física, certo?
Então, sendo este último, né, sobre o movimento, refere à aquisição formal do conceito, do movimento, da técnica, né, do princípio, né, e que explique que o movimento sobre ele, como ele é organizado. Então, vamos lá. Eu estou aqui, digo assim, ó, galera, a gente vai aprender hoje o arremesso do handebol. Então, é um movimento de arremessar. Eu estou aprendendo sobre esse movimento, sobre a técnica. Ao mesmo tempo que eu vou brincar, eu aprendo várias outras atividades, mas eu não estou dizendo que eu estou aprendendo a correr, não. Eu vou aprender a correr no atletismo. Eu vou aprender a jogar uma bola na cesta do basquete. Mas eu posso muito bem estar ali numa atividade de bobinho, né? A gente brincando de bobinho, vocês aprendendo um movimento aleatório, sem ser específico para algo, mas eu estou aprendendo a me movimentar, a me relacionar com vocês, certo? Então, Gotano, ele considera que o saber, ao ser organizado, sistematizado, ele deve ser orientado de maneira que atenda a aprendizagem do movimento, sobre e através do movimento, tá? Então, esse é o papel do professor da educação física. Não é só fazer a criança se movimentar, é fazer com que ela aprenda por que ela está se movimentando, né? E o que esse movimento ele representa. Exemplo, eu coloco vocês todos, né, para jogar basquete. Vamos lá. Eu estou levando vocês para a quadra, né? Estou fazendo vocês entenderem sobre um determinado esporte, né? Vocês estão se deslocando, vocês vão conversar entre vocês. Eu estou fazendo vocês entender por que vocês é importante vocês aprenderem sobre o basquete, porque alguns podem querer ser atleta, outros, né, podem querer apenas aprender sobre o jogo, sobre o esporte. E eu também estou ensinando qual a importância daquele movimento para vocês, tá? Então, o movimento ele se relaciona não só sobre só se movimentar, mas por que eu estou me movimentando, para que eu estou me movimentando e por que isso é importante para mim. Então, é isso que o papel do professor da educação física, tá? Eh, e aí o autor Medina, né, que é Paulo Medina, ele acredita que a educação física, né, e aí voltando para a área da educação física, né, desse educação pelo movimento, deve ocupar-se do corpo e do seu movimento. Então, essa é a importância do papel do professor da educação física quando a gente fala sobre o jogo. A gente tem que entender que nós somos, sim, responsáveis para ensinar, para fazer com que o aluno. Porque o indivíduo ele aprende fora da escola. Isso aí é fora do controle do professor da educação física. Mas ele aprende, muitas vezes ele aprende com relação com o outro. Eu vou dar um exemplo muito claro. Uma vez perguntaram para mim, professora, se eu venho para a aula para aprender a jogar futebol, eu já jogo na rua, por que eu preciso vir para a aula de educação física? Né? É uma boa pergunta. Tem que ir para a aula de educação física aprender uma coisa que eu já estou fazendo na rua. Né? Qual é o papel do professor da educação física quando ele coloca o aluno para jogar futebol, aquele futebol que ele aprende também lá na rua, né? E aí, eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui, está aqui. O professor da educação física, ele tem um papel muito importante. Ele organiza esse aprendizagem do aluno. O aluno, ele aprende que no futebol lá na rua tem regras. Mas na aula da educação física, o aluno ele aprende por que existe a regra, ele entende que o esporte, o futebol de quadra é diferente do esporte de campo, ele aprende a respeitar essas regras, né? Ele aprende o significado do termo futebol, ele aprende por que existe um cruzamento, por que tem que ter um juiz, porque na minha época, eu digo isso quando eu jogava futebol na escola, na rua, eu joguei muito tempo e aprendi também na escola. Na rua, era aquela brincadeira que estava ali, a gente, né, que a gente jogava, a gente não praticava esporte. Na escola, não, o professor dizia: ó, vocês têm um tempo, tem três de um lado, três do outro, vocês têm um tempo, quem não fizer gol sai, entra outro grupo. Existia regra, a gente tem que respeitar, né? Então, a educação física, ela é responsável por essa aprendizagem do movimento, por que eu me movimento, por que eu tenho que fazer atividade física, né? Não é só por questão de saúde, né? Eu me movimento também para me relacionar com os outros, né? Então, ele traz muito isso. Ele deve se ocupar do corpo, do movimento, ajudando o ser humano na sua realização plena e autêntica. Mas é muito difícil alcançar esse propósito. Se separarmos o aspecto físico
né? O corpo físico, mental, espiritual, emocional do homem, e não o perceber no dentro da sua unidade e totalidade. Ou seja, o que é que Gottani está querendo dizer com isso? Que aquela criança que sabia jogar futebol foi para a escola e ela disse assim: professor, eu não quero jogar, é porque emocionalmente ela não estava bem. E aí não adianta ela ter técnica, ela saber chutar uma bola, ela saber se relacionar num time, se emocionalmente ela não estar naquele jogo. Então, assim, nosso papel é entender que, às vezes, o aluno ele vai querer jogar, às vezes ele não vai querer jogar, e a gente tem que compreender isso. E não forçar o aluno a fazer uma atividade que ele não quer. Então, quando ele diz assim, é muito difícil, né, se separarmos. Então, se o aluno fisicamente ele está lá bem, vamos ver, por exemplo, vou precisar sair estou saindo da faculdade, tá bom, Júlia, tudo bem, tá gravado, tá? E aí, voltando, aí eu tenho que ter essa unidade, certo? Então, somente visto de maneira integral, o corpo pode constituir este instrumento da educação física, né? Consolidando sua ciência do movimento, por isso é necessário que o profissional realize um trabalho de fato humanizante. A gente tem que ver o humano, tá, gente? Não é aquele corpo que se desloca, não. Existe um ser humano ali que muitas vezes vai estar bem, às vezes vai estar ruim. Vocês mesmo já passaram por tal situação. E aí, gente, no corpo, no movimento humano e todo o universo das práticas e técnicas corporais estão inseridos valores sociais, culturais, políticos, econômicos. Então, muitas vezes, uma prática ela não é realizada porque muitas vezes, culturalmente, aquela criança ela não aprendeu. Mas aí a gente tem o nosso papel de fazer com que ela aprenda, né? E aí, quando eu digo isso, é nosso papel como formador. A gente está formando pessoas, a gente não está criando atleta, não está, né? Então, no momento histórico-cultural do ser humano. Então, é preciso considerar o movimento dos corpos para afirmar sentido e significado, ou seja, a intenção de sua relação com o potencial de criar uma cultura, tá? Então, quando eu falo isso, é o papel do professor no ensino do jogo e nesse movimento da criança, do adolescente, no contexto da escola, tá? Em resumo, né, a Júlia saiu bem pertinho já, né, aqui do finalzinho. Em resumo, observa-se a importância do movimento na educação e como isso implica a disciplina da educação física, né? Então, a abordagem da educação pelo movimento enriquece a experiência educacional, desculpa, desenvolve habilidades essenciais e gerais. Considerando os benefícios da educação física, da educação pelo movimento da educação física, inclui o desenvolvimento das habilidades motoras, tá? Então, você fazer com que a aula de educação física, né, o aluno, ele desenvolva a habilidade motora, cognitiva, social, emocional, psicológica, né? Bem como promoção da saúde e o bem-estar, né? Então, é tudo isso aliado, né? Eu dou uma aula de queimada, ali não é só crianças que estão jogando queimada, né? Elas estão aprendendo, né, a se relacionar, a respeitar as regras, a entender que existe um espaço, né, que ela pegou a bola, ela arremessou. E aí tem gente do grupo dela que não pegou na bola, então ela passa, né? A bola, ela é social, ela é cooperativa, é uma atividade cooperativa. Então, ó, como por exemplo, estava falando aqui, atividades práticas que promovam a aprendizagem através de um movimento, temos jogos cooperativos, acabei de falar, atividade de resolução de problema, exploração do ambiente. Quando eu digo exploração do ambiente, eu estou falando, por exemplo, sobre um circuito, né? Um circuito que faz com que a criança ela suba, desça, ela se arraste, ela salte, ela corra, ela, né, se deslize devagar, ela ande, né, entre cones, entre cerca de linhas que ela tem que passar numa teia, né? Então, assim, é esse movimento que faz com que essas crianças, né, elas aprendam. Eu ia pesquisar aqui, deixa eu olhar aqui, ver se eu acho aqui, o jogo de dama, né? Dama, aí eu vou botar aqui jogo. Eu vou fazer assim, eu não vou procurar agora não. Na próxima aula eu vou colocar esse vídeo para vocês, deixa eu ver se ainda tem mais aqui. Pronto. E por fim, né, eu ia colocar o jogo de dama para vocês verem, né, esse jogo, tanto como estratégia, como aprendizagem de que a gente tem que entender que muitas vezes a gente acha que vai ganhar e nem sempre vai, né? Então, a educação pelo movimento da educação física não apenas não contribui para a aprendizagem no contexto escolar, não só na escola, mas ajuda o aluno a desenvolver habilidades da vida, né? Regra, convivência,
como trabalho em equipe, tomar decisões, resiliência, né? Dessa forma, reforçando a importância da abordagem da educação pelo movimento na educação física escolar e como ela pode enriquecer a experiência educacional, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos, tá? Então, assim, é só a gente entender que todo esse processo do ensino, do jogo, né? E pensando nessa formação desse indivíduo, nessa educação pelo movimento, é a gente entender que o jogo ele vai para além dessa prática do fazer pelo fazer, né? O jogo ele proporciona esse desenvolvimento integral, né? Essa formação. Então é só para vocês entenderem que a importância do jogo para a educação física dentro e fora da escola, né? Como elemento, como prática, né, e conteúdo da educação física, que faz com que o indivíduo ele aprenda não só o jogar, mas, né, nessa perspectiva da compreensão do espaço do outro, a compreensão da vivência com o outro, né, e também, né, de elementos culturais. Por exemplo, quando eu falo do jogo, vamos supor, bola de gude, é um jogo. Quando eu falo da bola de gude, muitos de vocês, pode ser que vocês relembrem brincadeiras. Pode ser que teve gente que nunca brincou, não sabe nem o que é, nunca ouviu falar, mas se a gente falar bola de gude, biloca, né, bola de ferro, e aí algumas pessoas vão lembrar, né? Então é só para a gente entender que isso, o jogo em si, ele é cultural. E aí você diz assim, ah, como é que pode a pessoa nunca ter escutado sobre falar sobre bola de gude? Hum, Pode acontecer, mas por quê? Porque no ambiente que aquela pessoa vivia, naquele contexto social, não se era, não, a bola de gude não é uma prática comum. Então as pessoas não conhecem, né? O pessoal diz assim: "Ah, o Brasil é o país do futebol". Tem países aí que, né, tem como prática, vou dar um exemplo, né, os Estados Unidos tem como prática comum nas escolas é o futebol americano, né? Lá nos Estados Unidos, futebol americano, beisebol. Aqui no Brasil, a gente quase não vê jogo de beisebol, né? A gente tem alguns lugares que as pessoas jogam, mas não é comum para a gente. Por exemplo, o curling, que eu mostrei para vocês, né? Não é uma prática nossa comum, né? Já no Canadá é super comum, porque lá é um país extremamente frio, tem muito gelo, tem áreas, né, extremamente congeladas, tem lagos congelados que as pessoas jogam, né? Então, assim, o jogo, ele além dele promover esse contato, né, com a prática em si, a gente também aprende sobre cultura, né, sobre o contexto social, e muitas vezes um jogo para vocês pode não ser comum para que outra pessoa de outro, né, de outro país, de outra região, né, que tenha essa compreensão, tá? Então, gente, tá aqui as referências, né, o Goltani, Trebel e Gonçalves que eu usei, né? E deixa eu parar aqui, compartilhar. Alguma dúvida? Vem para cá. Deixa eu só botar aqui meu layout. Tranquilo, né? Pronto, esse material, gente, já está disponível para vocês lá no AVA, tá? Eu vou gravar estou gravando essa aula e aí eu vou compartilhar lá. E a minha pretensão é, depois que eu terminar essa parte, né, dessa parte mais conceitual, a gente realizar algumas práticas, né? E aí a gente vai fazer algumas práticas como a gente fazia nas outras disciplinas, né? Conhecer um pouco sobre o que é os conceitos, né? Para depois a gente vivenciar e tentar pensar o jogo, né? O brinquedo, a brincadeira, para um fundamental, ensino infantil, fundamental e médio, tá bom? Então, gente, é isso. Deixa eu só